E os Estados Unidos decidiram, agora há pouco, nessa noite, aplicar uma nova tarifa, uma sobretarifa aos produtos de cerca de 60 países. O Brasil, inclusive. E os Estados Unidos decidiram, agora há pouco, nessa noite, aplicar uma nova tarifa, uma sobretarifa aos produtos de cerca de 60 países. O Brasil, inclusive, adquiridos pelos norte-americanos. O percentual aplicado ao Brasil, o percentual extra, é de 12,5% e se refere a uma investigação contra países que falharam no combate ao ingresso de mercadorias fabricadas com trabalho forçado. A nova tarifa substitui a taxa global temporária de 10% aplicada desde fevereiro deste ano, depois de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em invalidar parte das tarifas anunciadas por Trump no chamado Dia da Libertação. Ficaram fora da medida produtos de origem animal, produtos vegetais, minérios, combustíveis, borracha, couro, madeira e celulose, entre outros. Segundo o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o Brasil faz parte do grupo de países que não possuem ou não aplicam de forma efetiva uma proibição efetiva à importação de produtos fabricados com trabalho forçado, razão pela qual foi enquadrado na faixa mais alta da nova política tarifária. É claro, Eduardo, a gente vê, o Brasil ele tem uma relação muito fraterna, para não dizer filial, com a China e com a Índia. Se alguém tem um pouquinho de curiosidade nesta vida, pelo próprio YouTube, não precisa ser um pesquisador, você vê como as coisas são feitas na Índia, por exemplo. Como são fabricadas, por quem são fabricadas. Na China. Na China é mais difícil, porque o controle do Partido Comunista é mais eficiente. Mas na Índia não. A gente vê como os produtos são fabricados lá e como entram facilmente aqui, porque fazem parte dos chamados BRICS. E é claro, no próprio Brasil. Por quê? Como é que a gente vai falar que o Estado brasileiro consegue coibir trabalho em condições análogas a de escravo em rincões brasileiros, em lugares longe dos centros de poder e das delegacias de polícia, quando na cidade mais rica da federação, São Paulo, ou mais importante, São Paulo, no bairro com o metro quadrado mais caro e o IPTU mais caro de São Paulo, os Jardins, em uma das suas ruas mais famosas, a Rua Oscar Freire, eu, Thiago Pavinato, vejo por quase 30 anos, não estou falando de 1 ou 2 anos, estou falando de 30 anos, todos os dias, exploração do trabalho infantil por vagabundos que colocam suas crianças para ficarem de sol a sol, inclusive de madrugada, vendendo paninhos e balas para as pessoas na rua. Você acha que essa investigação, que aplicou mais 12,5% no Brasil, é mero estratagema político-ideológico ou ele faz sentido? Não, ele faz sentido, Pavinato. Até pela... E vale, deixando claro aqui, Sim. Ninguém aqui torce por sobretaxa. Não. Eu não sou o louco das taxas, eu não sou a véia dos gatos, eu não sou trouxa. Eu lamento muito. Mas que o Brasil não é um país certo, não é. Não, não é. E até pela própria condução da política nacional aqui, nem vou falar da parte agora de comércio exterior, né, Pavinato? Porque a gente sabe muito bem, aqui em São Paulo mesmo,
né, além dos elementos que você colocou, que já é um absurdo, né, novamente, é uma performance, né, de condução, política governamental de performance, né, a gente sabe muito bem, por exemplo, o comércio popular no Brás ou na 25 de março. Né, você vê aquelas galerias, eu não vou citar aqui o nome, no shopping. Tivemos, anos atrás, aquele chinês naturalizado brasileiro, o Lau Qin-jong, né, que tinha um patrimônio de aproximadamente 300 milhões, relacionado a contrabando, lavagem de dinheiro e etc. Então parece que tem esse favorecimento ou essa complacência do governo brasileiro com esses produtos que verdadeiramente eles acabam abastecendo os comércios populares. Esta é a verdade. Eu até achei quando você mencionou que você mencionaria ali a região da Paulista, né, que também tem comércios ali deste mesmo tipo de categoria. Então, para você em casa entender, são produtos na sua maior parte chineses, né, que usam trabalho forçado. E aí temos esse conjunto que até faz parte, né, da cultura brasileira, infelizmente, o chamado Xing-Ling, né, popularmente as pessoas brincam nesse sentido, que fazem parte... Tá barato. Tem galantia, não tem galantia. Então faz parte do cotidiano do brasileiro. Agora, uma coisa é aquela manufatura feita respeitando, né, os direitos humanos. Outra coisa é de um regime com trabalho forçado, a gente sabe como é o regime chinês. Não por acaso ele acaba, vamos dizer, sendo desleal na concorrência do comércio exterior por ele utilizar trabalho forçado. E assim você não precisa usar a mão de obra. É um regime de escravidão, para ser sincero, é uma produção de escravidão. Então, por isso, o governo brasileiro, sendo condescendente com esta postura e sendo receptivo a esses produtos com essa origem, principalmente em sua totalidade, né, em sua maioria chinesa, é óbvio, né? A gente não torce aqui para a tarifa de forma alguma, mas a gente condena a condução da política externa brasileira, bem como a condução das relações exteriores com o comércio exterior, Pavinato. Olha, de acordo com dados oficiais, desde 1995, ou seja, em 30 anos, o Brasil já resgatou mais de 65 mil pessoas do trabalho escravo, ou em condições análogas à escravidão. E desde que a gente tem ciência do último levantamento, a gente viu que de um ano para outro, o Brasil ele vai apresentando aumento percentual no número de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. Isso são números do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Não é número de nenhum acelerado, não é número de nenhuma campanha política. É do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. O Brasil passa ano, sai ano, resgata milhares do trabalho escravo, ou em condições análogas à de escravo, e a cada ano que passa, pelas denúncias que recebe e pelas libertações que realiza, descobre que ano após ano esse percentual vai aumentando. E muita gente fica no chat, em especial, é claro, os entusiastas desse governo, tá aí, vocês amam os americanos, puxam saco dos americanos. Puxa saco dos americanos não, neste caso específico, eu tenho dó de quem é tratado como animal. Eu tenho dó do brasileiro que tem uma vida menos digna do que cachorro de madame. E eles não têm, o governo não tem. Nós temos fora, né, dessas regiões de São Paulo que vocês comentaram, a questão dos bolivianos no Belenzinho, por exemplo, que vivem com 16 horas de trabalho, 16 horas. Então sai da Bolívia, numa condição péssima de vida, como todo mundo sabe, vem para São Paulo, né, referência dentro da América Latina, e trabalham 16 horas por dia em confecções. E todo mundo sabe disso. E aí passa, olha, estouraram uma confecção lá que tinham 30 bolivianas trabalhando 16 horas por dia. E aí morre o assunto, como se fosse aquela a única. O que me espantou só, Pavinato, Eduardo e amigos, é o fato da madeira ficar de fora. Porque se há uma denúncia que existe sobre trabalho escravo no Brasil, é a madeira no Pará, no Acre e em Roraima, onde o corte de madeira é inclusive por crianças. Então, assim, eu não vejo mas está sendo usado de forma política. Eu gostaria de ver o lado do copo cheio. É tentativa de ajudar as pessoas,
O Brasil precisa abrir os olhos para isso realmente, principalmente quando envolve crianças. Que esse processo de escravidão, ele não é só para adultos. Nós temos uma quantidade enorme de crianças abaixo dos 14 anos de idade, trabalhando com 10, 12 horas por dia e muitas vezes em condição sem alimentação, sem saúde, sem nada. Olhando por esse lado, eu acho que o governo americano agiu com correção. Olha, deixa eu falar assim, tem aqui aquele sujeito, o Erivelto Dias 9749, né, que eu pedi para banir ele ontem, ele voltou hoje com um outro arroba. Eu até apaguei a mensagem que ele escreveu. Esse arroba Erivelto Dias 9749, ele diz que para ele crianças são instrumentos. E eu fico até com medo de perguntar quais tipos de instrumentos. Então eu rogo aqui as autoridades que eventualmente tenham algum acesso a pessoas com poder de mando no Google, que é dono do YouTube, e peço até ao YouTube para que investigue esse arroba. Porque certamente nós estamos falando aqui de um sujeito que é pedófilo ou que tem alguma tara irreversível. Então, cuidado com esse Erivelto Dias, arroba Erivelto Dias 9749, o que ele tem escrito aqui são coisas de arrepiar, Alemão. Eu peço para que você bloqueie esse arroba também, porque é inadmissível que um criminoso como esse continue dizendo as coisas que diz aqui. Então, e ainda peço, vou ligar ao diretor jurídico do Google, para o Daniel Arbix, que foi meu colega de faculdade, e pedir uma investigação sobre esse nickname. Porque esse tipo de crime eu não tolero. E o assunto mais espinhoso do dia de hoje, que vem a reboque do assunto mais espinhoso do dia de ontem, diz o seguinte: já deixaram seu like? Quem pôde compartilhar o link eu agradeço muito, quem quiser fazer isso rapidamente eu agradeço, mas se você ainda não deixou sua curtida, o seu like, a hora é agora. Vamos adimplir esta transmissão. O que foi, Laís? O que você está falando no Switch aí, Laís? Laís, você está falando o que no Switch, Laís? O que você está falando no Switch? Ela veio perguntar sobre o Erivelto Dias. Eu quero que a polícia desça na casa desse Erivelto Dias, mas desça cacete nele, até ele não conseguir andar mais, porque as coisas que ele falou contra a criança nesse chat ao vivo, eu não admito. Né? Eu espero que entre uma urutu cruzeiro na casa dele. Aquelas cobras que se não mata, aleja. É isso que eu desejo para esse Erivelto Dias. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.